A paz do Senhor Jesus, bom dia, passando aqui para deixar mais uma porção da palavra de Deus. Eu sou a sua amiga Rosimar, que traz a porção bíblica. Hoje no livro de 1 Reis, abra sua Bíblia no Antigo Testamento. Livro de 1 Reis, capítulo 17, a nossa porção bíblica se encontra aqui nesse texto, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Amém? No versículo de número 1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, glória a Deus, bendito e santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, no dia de hoje eu quero te perguntar: como estão os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais? Os teus ouvidos espirituais para conseguir entender a voz de Deus, a palavra de Deus. E os teus olhos espirituais para conseguir ver o teu sustento. Como Deus tem te guardado. Deus, Ele tem me guardado e te guardado. Não importa a situação, não importa as circunstâncias, como nós estamos vivendo, Deus, Ele tem nos guardado. Mas nós precisamos conseguir enxergar. Nós vemos aqui nesse texto que Elias, ele foi um mensageiro de Deus. Ele anunciou que haveria de vir uma seca, né? Onde ia haver sede, fome, dificuldades, né? Nós sabemos que quando há seca, né? Quando tem seca na terra, tem falta de água, de alimento, né? Tem muita dificuldade na vida das pessoas. Mas Deus, Ele guardou Elias. E por que Ele guardou Elias? Porque Elias, ele tinha um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Deus. Elias, ele ouviu Deus, ele ouviu a direção de Deus. No livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Então Elias, ele orou, né? Ele orando, ele pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. E Elias, ele não era Deus e ele não era um anjo, ele era um homem. A Bíblia aqui está falando. Tiago, capítulo 5 e versículo 17. Diz que Elias era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias, ele tinha um relacionamento com Deus, né? Um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Deus. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras, beber dessa água, né, que é essa fonte de água viva, né, que nos sustenta, que sacia a nossa sede, a nossa fome, que é a palavra de Deus. Aonde nós somos dirigidos, nós somos guiados aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui. Deus, Ele tem nos sustentado, Deus, Ele ordena ao céu
né, que nos sustente, que nos guarde, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o cuidado de Deus. Aqui no versículo 6 do capítulo 17 de 1 Reis diz: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então não faltou nada para Elias. Ele bebia e ele comia e ele se alimentava. Então a porção necessária em tempos de crise, Deus ele vai nos dar. Amém? Mas nós precisamos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Deus se aproximará de nós. Mas nós precisamos tomar essa decisão de nos aproximar dele. Amém? No versículo 7 do capítulo 17 de 1 Reis diz: E sucedeu que passado dias o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então, devido à seca, não estava chovendo há alguns anos, esse ribeiro aonde Deus enviou Elias para beber, esse ribeiro se secou porque não estava chovendo na terra. Estava havendo seca. Mas Elias não morreu de fome nem de sede, porque Deus enviou ele, a viúva de Sarepta. Em seguida tem o texto, no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 8, inicia o texto onde fala na viúva de Sarepta, onde fala que Deus, ele diz, levanta-te, ele fala para Elias, Versículo 8 diz: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Então, meus irmãos, se nós olharmos com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos carnais, nós vamos achar que uma mulher viúva, além de mulher, viúva, e no tempo de seca, de crise, essa mulher não ia poder sustentar. Elias, se você seguir lendo o texto, ela diz que vai apanhar os cavacos, e vai preparar para ela e para o filho dela um alimento para que coma e depois morra, porque era o último alimento que ela tinha. Mas Elias, ele servia a um Deus, ele conhecia esse Deus que ele faz multiplicação, ele multiplica, Ele multiplica, é ele que nos sustente, que multiplica aquele pouco que nós temos. Mas nós precisamos confiar nele. E nós precisamos ter esse relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com esse Deus, que é o Deus que criou o céu e a terra. E tudo que há aqui na terra foi Deus que fez. Então Deus, ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 28 e versículo 18, diz: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus está conosco. Aleluia, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mas ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, aquilo que Jesus ensinou, nós precisamos ensinar, nós precisamos guardar e nós precisamos ensinar a quem nós ensinamos a guardar o que Jesus tem nos ensinado. Amém, glória a Deus. Fique com esta reflexão no dia de hoje, que o Senhor
nos guarde, que o Senhor nos ensine a obedecer a Ele e que seja feito sempre a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.